Eu matei o nosso cão com as minhas próprias mãos, e se o diabo me perguntar porquê, eu dir-lhe-ei que foi pela primeira vez em anos que senti o controle nas veias, como se o sangue dele fosse o meu. O meu marido, aquele homem que jurou amar-me na igreja de Alfama com o fado a ecoar, transformou a nossa casa num circo de horrores onde os filhos eram palhaços e o cão, o rei intocável. E agora, enquanto a polícia bate à porta e os vizinhos sussurram, louca, pelas ruas empedradas de Lisboa, eu sorrio porque a vingança não é um grito, é um sussurro que devora tudo devagarinho, até ao osso. O sol de Lisboa entrava pelas janelas altas da nossa casa em Belém, pintando as paredes de um amarelo traiçoeiro, como se o Tejo lá embaixo conspirasse para nos iludir com promessas de calmaria. Eu acordava todos os dias com o cheiro de pastel de nata queimado na cozinha, não porque eu o fizesse mal, mas porque o João insistia em experimentar receitas que via no Instagram, como se a nossa vida fosse um feed perfeito para partilhar com os seguidores que o idolatravam como um empresário de sucesso. Ele era isso, sim, dono de uma pequena agência de importações de vinhos do Douro, com orelhas atentas a qualquer oportunidade de negócio que o levasse a jantares em hotéis de 5 estrelas no Chiado. Mas em casa, ele era outra coisa. Um tirano disfarçado de pai carinhoso, um amante que me tocava como se eu fosse um móvel antigo a precisar de polimento. Os nossos filhos, a Maria com os seus 7 anos de olhos curiosos como os azulejos da sede de Lisboa, e o Pedro, de 5, com as bochechas redondas que me faziam lembrar as bolachas de coalhada da avó em Coimbra, eram o meu mundo. Eu, a Ana, professora de literatura no Liceu de Oeiras, passava as noites a ler-lhes histórias de Eça de Queiroz, sonhando que um dia eles escapariam para mundos onde as mães não tinham de engolir humilhações como pão seco. Mas naquela manhã de verão, tudo mudou. O João entrou na cozinha com o labrador dele, sim, dele, porque o cão era sempre o meu melhor amigo, debaixo do braço, como se carregasse um troféu de caça. Ana, precisamos de falar, disse ele, com aquela voz grave que usava nos meetings, a que fazia os clientes assinarem cheques sem pestanejar. Pus o café na mesa, as mãos a tremer ligeiramente, porque eu sabia que quando ele usava precisamos, era sempre tu precisas de aceitar. O cão, o Rex, latiu baixinho, lambendo o chão onde a Maria tinha deixado cair um pedaço de pão. O Rex precisa de espaço. Ele está estressado com as crianças a correrem pela casa toda. Vamos mudar as coisas. Olhei para ele, incrédula, enquanto o Pedro entrava a arrastar um carrinho de brincar, os olhos sonolentos ainda cheios de sonhos inocentes. Mudar como? Perguntei, a voz baixa para não assustar as crianças. Ele sorriu, aquele sorriso de vendedor que me conquistara há 10 anos numa festa de São João em Porto, com fogos de artifício a iluminar o Douro. O Rex vai ter o quarto de hóspedes. É calmo, com vista para o jardim. As crianças podem partilhar o quarto delas, é grande o suficiente. Vão aprender a dividir, não é? O quarto delas. O único espaço que tinham para si, com as camas encostadas à parede como ninhos de pássaros, pôsteres de futebol do Benfica colados com fita adesiva, e a secretária onde a Maria desenhava os seus monstros imaginários. Eu senti um aperto no peito, como se o ar de Lisboa, úmido e salgado, se tornasse subitamente espesso. João, isso é ridículo. O Rex é um cão, não um bebê. As crianças precisam. Ele interrompeu-me, o tom a endurecer como o vinho que azeda ao sol. Precisam de disciplina, Ana. Tu estragas-os com mimos. Eu sou o provedor aqui, lembro-te. Sem mim, estavas a dar aulas para um salário de miséria e a mendigar na rua. As palavras caíram como pedras no Tejo, afundando-se devagar, mas deixando ondas que me balançavam. Ele saiu, deixando o Rex a farejar a mesa, e eu fiquei ali, com o café a arrefecer, a olhar para os filhos que entravam agora a rir, alheios ao furacão que se formava. Naquela noite, enquanto o João saía para um jantar de negócios, código para copos com os amigos no Bairro Alto, onde contava histórias exageradas da sua vida de self-made man, eu sentei-me na varanda, o som distante do elétrico 28 a ranger nas ruas. A Maria veio ter comigo, o cabelo despenteado como as ondas do Oceano Atlântico, e perguntou, mãe, por que o pai quer que durmamos juntas? Eu gosto do meu quarto. Abracei-a, sentindo o corpinho frágil contra o meu, e menti, é só por uns dias, amor. O cão está doente. Mas no fundo, eu sabia que não era doença. Era ego. O João comprara o Rex 2 anos antes, depois de uma viagem ao Alentejo onde viram um anúncio de criadores. Vai ser o nosso guardião, dissera ele. Mas o guardião tornara-se rei, dormia na cama connosco,
comia restos de bifes do cais do Sodré que ele trazia para casa, e agora, exigia um palácio. Os dias seguintes foram um suplício lento, como o fado que se arrasta nas noites de Alfama. Movia as camas das crianças para o quarto delas, apertando tudo contra a parede para caber um beliche improvisado. O Pedro chorava à noite, dizendo que os monstros vinham porque não havia espaço para fugir. A Maria desenhava o Rex com chifres, e eu ria para disfarçar o nó na garganta. O João, satisfeito, postava fotos no Instagram, família em harmonia. Vida portuguesa, cão da minha vida. Os likes choviam, comentários de que fofo, e adoro ver homens de família. Eu via aquilo no telemóvel, deitada na cama ao lado dele, o Rex enroscado aos pés como um dragão a guardar o tesouro. Sentia ódio, um ódio que nascia devagar, como o vinho a fermentar nas pipas do Douro, ácido, profundo, pronto para explodir. Uma semana depois, o limite chegou. Era sábado, o sol a bater forte no jardim onde plantara rosas de Évora, e o João decidiu treinar o Rex. Gritava ordens em inglês, porque é mais moderno, enquanto as crianças observavam da janela, os narizes esborratados no vidro. O cão latiu, e o João, frustrado, agarrou pelo colar e arrastou-o para o antigo quarto de hóspedes, agora palácio canino com almofadas de veludo e brinquedos importados da França. Vês? Ele adora, exclamou, virando-se para mim com um brilho nos olhos que me gelou o sangue. Naquele momento, vi-o não como marido, mas como estranho, um homem que trocava a carne da sua própria família por peles e latidos. Deitei-me cedo essa noite, fingindo sono, enquanto o João roncava ao lado, o cheiro a vinho tinto no hálito. O Rex, no quarto ao lado, gania baixinho, como se soubesse o privilégio que tinha. Levantei-me em silêncio, os pés descalços no mosaico frio do chão, e fui à cozinha. Peguei numa faca de cozinha, a lâmina a refletir a luz da lua que entrava pela janela aberta, e pensei nos filhos. No Pedro, que me perguntara essa manhã, mãe, o cão come-nos se ficarmos apertados. No riso da Maria, que ecoava como o sino da Basílica da Estrela. Não, pensei. O cão não os comeria. Mas eu comeria o ego do João, pedaço a pedaço. A vingança começou não com sangue, mas com sementes. No dia seguinte, enquanto o João estava no escritório em Alcântara, reguei as rosas com um fertilizante especial que comprara na loja de jardinagem em Cascais, lento, invisível, mas letal para raízes superficiais. O Rex adorava correr no jardim, e eu sabia que ele lambria a terra. É para as flores crescerem fortes, disse a mim mesma, enquanto as crianças brincavam na sala, alheias. Mas no fundo, era para algo morrer devagar. O ódio, outrora um sussurro, tornava-se um rugido contido, e Lisboa, com as suas 7 colinas, parecia inclinar-se para me ouvir. As semanas seguintes foram um baile de máscaras, onde eu dançava o papel da esposa devota, mas por dentro, o veneno corria como o vinho ribatejano nas veias de um bêbado. O João, alheio, pavoneava-se pela casa como um galo no terreiro de uma quinta alentejana, elogiando o comportamento exemplar do Rex, que agora passeava pelo quarto de hóspedes com a pose de um duque em Sintra. Eu observava tudo, os olhos semicerrados como os de uma Síria em Óbidos à espera da maré baixa. A Maria notara a mudança em mim, mãe, estás zangada com as nuvens. E eu sorria, despenteando-lhe o cabelo, não, filha, é só o calor de Lisboa a ferver-me o sangue. Trabalhava no liceu com a mente dividida, aulas sobre os maias de Essa, onde falava de decadência familiar, e os alunos, adolescentes de olhos sonhadores, debatiam o fim dos mundos antigos. A vingança é um ciclo, professora? Perguntou uma rapariga de cabelos pretos como a noite de moraria. Eu hesitei, a caneta a parar no quadro, sim. Mas às vezes, é o único ciclo que quebra as correntes. À noite, voltava para casa e cozinhava bacalhau à brás, o favorito do João, misturando ervas que comprara no mercado da Ribeira, inofensivas para humanos, mas que faziam o estômago de um cão revirar como o mar em Ericeira durante uma tempestade. O Rex começou a mostrar sinais, letargia, o pelo a perder brilho como as folhas de uma oliveira seca no Alentejo. O João levou ao veterinário em Telheiras, voltando com comprimidos e um sermão. Estás a dar-lhe comida errada, Ana. Ele é sensível, como eu. Sensível. A palavra ecoou na minha cabeça como um fado de Amália Rodrigues, cheio de saudade e dor. Eu, que aguentara as suas infidelidades sussurradas, uma secretária em Setúbal, uma amiga de negócios no Algarve, era sensível. Não. Eu era pedra,
como as muralhas de Óbidos, erudida mas de pé. Uma tarde, enquanto o sol batia nos telhados de telha vermelha de Belém, o Pedro caiu no jardim, os joelhos esfolado como uma laranja madura. Chorei com ele, limpando o sangue com um pano embebido em água de fonte, e jurei que ninguém mais o magoaria. O João chegou tarde, cheirando a charutos cubanos e perfume barato, e em vez de consolar o filho, repreendeu-o: homens não choram, Pedro. Aprende com o Rex, ele nunca se queixa. O cão, deitado no sofá, ergueu a cabeça preguiçosamente, os olhos vidrados pelo veneno lento. Naquela noite, sonhei com o João a ser arrastado por um enxame de abelhas selvagens das colinas de Sintra, o corpo inchado, implorando misericórdia. Acordei suada, o coração a martelar como o sino da Torre de Belém ao amanhecer. Decidi aprofundar o plano. Pesquisei no telemóvel, escondida no quarto de banho com a porta trancada, sobre toxinas naturais, ricino das sementes de mamona, que crescia selvagem nos jardins abandonados de Monsanto. Colhi algumas ao fim de semana, durante um piquenique forçado na Praia das Maçãs, onde o João insistiu em levar o Rex para socializar. As crianças construíram castelos de areia, rindo com o vento atlântico a bagunçar-lhes os cabelos, e eu, de joelhos na areia úmida, enterrei as sementes no solo mental, plantando a morte. É para um chá de ervas, disse ao farmacêutico em Cascais, comprando um moedor manual. Ele piscou o olho: segredos de família, hein? Cuidado, senhora, que o amor envenena mais que qualquer planta. Em casa, moí as sementes numa pasta fina, misturando-a com o paté de fígado que o Rex devorava todas as manhãs. O João preparava-o religiosamente, como um ritual pagão: o meu rapaz merece o melhor. Eu sorria, servindo o pequeno almoço, e via o cão lamber o prato até brilhar. Os sintomas pioraram: vômitos noturnos que manchavam o tapete persa importado da Turquia, diarreia que fedava a enxofre, como as fontes termais de Caldas da Rainha. O João culpava-me abertamente: estás a sabotar a casa, Ana. Talvez devesses pensar em terapia. Terapia. Ri por dentro, imaginando o terapeuta a ouvir as minhas confissões, os olhos arregalados como os de um turista perdido no Rossio. Mas o ódio não era só para o cão. Era para o João, que me via como acessório, a esposa que cozinhava, limpava e calava. Lembrei-me do nosso casamento, a igreja de São Vicente de Fora lotada de familiares de Trás-os-Montes, o vinho verde a correr como rios, e ele a sussurrar para sempre enquanto dançávamos um vira. Para sempre durou até ao nascimento do Pedro, quando o cão entrou na equação, e eu passei a ser a mãe cansada. Uma noite, depois de uma discussão onde ele me acusou de não ser mais sexy, tranquei-me no quarto das crianças, abraçando os dois enquanto dormiam. Eu vou proteger-vos, sussurrei, o cheiro a leite e suor infantil a encher-me as narinas. E assim, a vingança ganhou asas, não só matar o rei, mas derrubar o trono. O clímax aproximava-se como uma frente de calor no verão algarvio. O Rex mal se mexia, os olhos fundos como poços em Évora, e o João, desesperado, marcou uma consulta de urgência no veterinário. Fica com ele hoje, Ana. Eu tenho uma reunião importante. Deixou-me o cão aos cuidados, como um fardo indesejado. Sentei-me ao lado da cama dele no quarto de hóspedes, a mão a acariciar o pelo áspero, e pela primeira vez, senti pena, não do animal, mas da besta que ele representava, o ego do meu marido, domesticado e mimado até à podridão. Desculpa, Rex, murmurei, mas tu és o bode expiatório. Iniciei o fim, uma dose final de ricino no copo de água que ele lambia fracamente. O sol entrava pela janela, iluminando as partículas de poeira como confetes numa festa fúnebre. Quando o João voltou, o cão estava imóvel, o peito a subir e descer em golfadas débeis. O que raio fizeste? Gritou ele, empurrando-me contra a parede, as mãos nos meus ombros como garras. Eu olhei nos olhos dele, frios como o Atlântico em Cascais no inverno, e disse calmamente: nada. Ele comeu algo no jardim. Talvez as rosas. Ele chamou o veterinário, que chegou com sirenes de ambulância para animais, e diagnosticou envenenamento. Acidental? Perguntou o homem de bata branca, olhando para mim com suspeita. Provavelmente, respondi, a voz firme como o granito de uma fortaleza em Sagres. O João levou o Rex para o hospital veterinário em Linda a Velha, deixando-me sozinha com as crianças e o eco da sua fúria. Naquela noite, enquanto as luzes de Lisboa piscavam como estrelas caídas, eu bebi um copo de Porto sozinho na varanda.
O ódio transformara-se em algo mais perigoso, clareza. A vingança não pararia no cão. O João pagaria pelo quarto, pelas lágrimas dos filhos, pela erosão da minha alma. E Lisboa, cidade de fados e segredos, seria o palco perfeito para o ato seguinte. O funeral do Rex foi uma farsa patética, como um luto de opereta no Teatro Nacional de São Carlos. O João organizou tudo, uma cerimónia no jardim ao pôr do sol, com uma caixa de madeira entalhada que comprara numa loja de artesanato em Mafra, e flores de cravo vermelho do mercado de Alvalade. Os filhos choravam, não pelo cão, mas pelo medo nos olhos do pai, que os abraçava com força desmedida, como se quisesse esmagar a dor. Ele era da família, murmurava ele, a voz embargada, enquanto eu ficava de pé à distância, as mãos cruzadas sobre o peito, fingindo compostura. Dentro de mim, um vulcão ribatejano fervia, alívio misturado com desprezo, porque o rei estava morto, mas o tirano reinava ainda. Nos dias que se seguiram, o João mudou. Tornou-se um fantasma na própria casa, os olhos vermelhos de noites insones passadas a rever fotos do Rex no telemóvel, postando tributos no Facebook com hashtags como Anjo de Patas e Saudade Eterna. Os amigos ligavam, oferecendo condolências exageradas, perdi o meu gato assim, irmão, vais sobreviver? E ele respondia com monólogos sobre lealdade canina, ignorando as refeições que eu preparava, o arroz de marisco que cheirava a mar de Setúbal mas era recebido com indiferença. Eu via a fraqueza dele exposta, como uma concha partida na praia de Comporta, e isso alimentava o meu plano. A vingança agora visava o coração, o seu orgulho, os seus negócios, a fachada de homem perfeito. Comecei pelo subtil, como o vinho que se infiltra na terra seca. Sabotava as suas chamadas de trabalho. Desculpa, João, o telefone caiu na pia enquanto lavava a louça. Ele perdia contactos, clientes do Porto a cancelarem encomendas de vinhos porque o tipo parece distraído. No liceu, contava histórias aos colegas sobre o marido em crise, sem nomes, mas com detalhes suficientes para que as fofocas corressem como o elétrico 28 pelas 7 colinas. Uma amiga, a Teresa, professora de história com sotaque madeirense, pescou o olho. Homens como ele precisam de um abanão, Ana. Faz algo, pela tua sanidade. Eu sorria, mas por dentro, planeava o abanão, um terremoto emocional que o deixaria em ruínas. Uma noite, durante o jantar, sardinhas assadas com pão de milho, o cheiro a evocar festas de Santo António, o João explodiu. Tu fizeste isto. Eu sei que odeias o Rex, mas envenená-lo. És uma monstro. Uma doente. As crianças congelaram, os garfos no ar como espadas suspensas. Eu olhei para ele, os olhos calmos como o Tejo ao entardecer, e respondi, provas, João. Ou é só o teu ego a latir como o cão? Ele atirou o prato contra a parede, lascas de cerâmica azul de vista alegre a voarem como confetes partidos. O Pedro gritou, a Maria escondeu-se debaixo da mesa, e eu levantei-me devagar, a voz baixa e cortante, toca-me, e chama a polícia. Diz aos teus amigos que a esposa louca matou o cão deles. Ele parou, o peito arfando, e saiu porta fora, o carro a rugir na rua empedrada como um touro enfurecido em Évora. Sozinha com os filhos, abracei-os até o tremor parar. O pai está triste pelo cão, mas ama-vos mais que tudo, menti, limpando as lágrimas com beijos salgados. Na cama, sozinha pela primeira vez em anos, o colchão pareceu vasto como a pradaria do Alentejo. Sonhei com liberdade, eu e as crianças a correr pela praia da Ursa, o vento a levar embora os fantasmas. Mas ao acordar, o plano solidificou-se. Contactei um advogado em Lisboa, um homem discreto de bigode grisalho que ouvira falar através da Teresa, divórcio. Fácil, se houveres provas de abuso emocional. Abuso. A palavra sentou-se em mim como uma âncora, pesada mas ancoradora. O próximo passo foi o trabalho dele sabia das senhas do computador, ele confiava em mim como em si mesmo, ironia cruel, e acedia aos e-mails durante uma cesta das crianças. Encontrei correspondência com a amiga do Algarve, mensagens quentes, planos de fins de semana em Faro sem mim. Copiei tudo para um pendrive escondido numa gaveta de meias. Depois, anónimo, enviei cópias para o sócio principal da agência, um tipo rígido de Braga que valorizava valores familiares. O e-mail era simples, o teu parceiro não é quem pensas. Vê isto. Sem assinatura, só factos crus como o sol de Monsanto. O escândalo rebentou numa segunda-feira chuvosa, o céu de Lisboa a chorar como viúva em luto. O João chegou a casa cedo,
o rosto pálido como queijo de azeitão, e confrontou-me na cozinha: foste tu. Mandaste aquelas merdas para o Manuel. Eu estava a descascar batatas para uma açorda alentejana, a faca ritmada como um coração. Não sei do que falas, querido. Mas se o Manuel descobriu a tua amante, talvez devesses pensar no porquê de seres tão descuidado. Ele agarrou-me o braço, os dedos a cravarem-se como ganchos de pesca no Douro. Vou-te destruir, Ana. Os miúdos vão ficar comigo, e tu voltas para as tuas aulas de pobre. A dor no braço foi nada comparada ao fogo na alma. Soltei-me, a faca ainda na mão, e disse: destrói-me, então. Mas lembra-te, eu sei onde enterrei o Rex. E se a polícia escavar o jardim, vais tu para a cadeia. Bluff, claro, o corpo do cão estava no crematório veterinário, mas os olhos dele arregalaram-se como os de um ladrão apanhado no chiado. Saiu novamente, batendo a porta, e eu chorei pela primeira vez desde o funeral, não por ele, mas pela mulher que eu fora, ingênua como uma turista em Alfama. Os dias tornaram-se uma dança perigosa. Ele bebia mais, garrafas de tinto do Dão a acumularem-se na garagem, e as discussões ecoavam pelas noites, acordando os vizinhos que cochichavam nas escadas. A Ana sempre foi quieta, mas agora. As crianças sentiam, claro, a Maria parou de desenhar, o Pedro molhava a cama como nos primeiros meses de vida. Levei-os ao psicólogo infantil em Restelo, pagando com as minhas poupanças de anos de aulas extras. A mamã está a lutar por nós, disse-lhes no caminho de volta, o elétrico a balançar como um berço. E lutava, sim, reunindo provas para o divórcio, contactando a família dele em Trás-os-Montes para contar a verdade suavizada. O ponto de não retorno veio numa festa de empresa no Hotel Tivoli, onde o João insistiu que eu fosse, para mostrar unidade. Vestida com um fato preto simples, comprei-o em segunda mão na Feira da Ladra, maquiagem mínima para esconder as olheiras. Lá, sob as luzes de cristal, vi-o flertar com a secretária, as mãos a roçarem como serpentes no Éden. Esperei um momento, aproximei-me do sócio, o Manuel: posso falar? Sobre o João. Despejei tudo, voz baixa como um confessionário na Sé. Ele assentiu, o rosto endurecendo: obrigado, Ana. Famílias primeiro. Naquela noite, no carro de regresso, o João explodiu: traíste-me. Perdi o sócio por tua causa. O trânsito de Lisboa era um caos de buzinas, mas eu parei o carro na marginal, o Mar Negro ao lado. Traíste-me tu primeiro, com o cão, com as tuas amantes, com o teu ego. Desci, chamei um Uber, e levei as crianças para casa sozinhas. Ele seguiu, mas algo quebrara, o medo nos olhos dele, pela primeira vez. A vingança florescia, como as rosas no jardim, agora sem veneno. Mas o melhor, ou pior, estava para vir. O divórcio começou como um fado lento, arrastado e melancólico, nas salas abafadas de um tribunal em Lisboa, onde o ar cheirava a papel velho e desilusões. O advogado do João, um homem magro de fato cinzento como o céu de novembro no Douro, argumentava pela custódia exclusiva. O Sr. Ribeiro é estável, provedor, enquanto a Sra. Ana. Bem, o incidente com o cão levanta questões. Eu sentei-me ereta, as mãos no regaço como uma estátua de D. Sebastião em Belém, e o meu advogado rebateu: abuso emocional documentado, infidelidades provadas, e priorização de um animal sobre as crianças. A justiça portuguesa valoriza as mães, não os egos. Os juízes, com as togas negras como as sombras de uma noite em moraria, ouviram testemunhas: a Teresa, que debe sobre as minhas lutas silenciosas, a avó das crianças em Coimbra, que chorou ao telefone sobre o neto que merece uma mãe inteira. O João, do outro lado da sala, olhava-me com ódio puro, os olhos instados como os de um toureiro ferido na praça de touros de Campo Pequeno. Ganhei a custódia provisória, a casa em Belém, e uma pensão que mal cobria as contas. Mas a vitória era amarga, como um medronho caseiro do interior. Ele ainda rondava, ligações noturnas a implorar, pelo bem dos miúdos, visitas supervisionadas onde se portava como santo. A verdadeira vingança, porém, era psicológica, um labirinto de espelhos onde ele se via tal como era, pequeno, frágil, sozinho. Comecei por asfixiar o seu mundo social. Bloqueei os amigos comuns nas redes, espalhando rumores subtis através de grupos do WhatsApp de mães do liceu. Cuidado com o ex-marido da Ana, homem estável. As convites para churrascos em Cascais pararam, as mensagens de saudade, irmão, secaram como o rio Guadiana no verão.
Ele postava fotos solitárias, garrafas de cerveja Sagres na varanda do apartamento novo em Alcântara, legendas forçadas de Nova Face Forte. Mas eu via os likes a caírem, os comentários a rarearem. No trabalho, o golpe final, anónimo, enviei o dossiê completo ao Conselho de Administração da Associação de Importadores de Vinhos. E-mails, fotos, até gravações que fizera secretamente das discussões, onde ele admitia: a Ana é só uma empregada em casa. O escândalo rebentou no Jornal de Negócios, uma nota discreta: empresário lisboeta envolvido em controvérsia ética. Perdeu contratos, o sócio de Braga vendeu a parte dele por uma miséria, e de repente, o self-made man era um desempregado a bater a portas em Leiria e Tomar, mendigando oportunidades. Eu observava de longe, através de perfis falsos que criei, na nova vida, vendo os posts dele a tornarem-se desesperados, procuram-se parcerias. Experiência comprovada. Ria sozinha na cozinha, preparando pastéis de bacalhau para as crianças, o óleo a chiar como o riso do destino. A Maria, agora com desenhos de super-heroínas em vez de monstros, perguntou: mãe, o pai vem ao meu aniversário? Hesitei, o coração a apertar como uma rede de pesca. Talvez, amor. Mas nós somos suficientes. O Pedro, mais intuitivo, abraçou-me: tu és a minha rainha. Rainha. A palavra ecoou, e eu soube que o trono era meu agora. Mas o João não desistia. Uma noite de outono, com o vento a uivar como lobos na Serra da Arrábida, ele apareceu à porta, bêbado, o fato amarrotado como folhas caídas. Deixa-me entrar, Ana. Preciso dos miúdos. As crianças dormiam, o relógio a bater meia-noite como um sino fúnebre. Chamei a polícia pelo telemóvel escondido, mas antes, deixei falar: tu destruíste tudo. O Rex, o meu negócio, a minha vida. Eu abri a porta só o suficiente para ele ver o meu rosto iluminado pela luz da rua. Não, João. Tu destruíste. Eu só limpei os restos. A sirene chegou, os agentes de azul a levarem-no, e ele gritou: vou-te processar. És uma bruxa. Bruxa. O termo sentou-se em mim como um manto antigo, evocando as lendas de mulheres sábias no Minho, que curavam com ervas e amaldiçoavam com olhares. No dia seguinte, no tribunal para a ordem de restrição, o juiz, um homem idoso com sotaque transmontano, concedeu a, sem contacto, Sr. Ribeiro. Proteja-se, Sra. Ana. Saí para o Rocio, o sol a romper as nuvens como uma bênção, e comprei gelados para as crianças no Café Nicola. Pela primeira vez em meses, ri de verdade, o som livre como gaivotas sobre o Tejo. A vingança estendia-se à alma dele agora. Descobri, através de um contacto no liceu que trabalhava em RH, que ele procurava emprego como vendedor ambulante, irónico, para o homem que outrora voava para bordéis em jatos privados. Enviava currículos rejeitados, morava num teu úmido em Chelas, com vizinhos que tocavam fado alto nas noites. Eu, pelo contrário, florescia, pedi aumento no liceu, comecei um clube de leitura sobre autoras portuguesas, Sofia de Melo Brainer, Agostina Bessa Luís, e as crianças voltavam a sorrir, o quarto delas agora amplo com brinquedos espalhados como tesouros de pirata na costa da Caparica. Mas o clímax psicológico veio numa carta dele, entregue por correio registado, lida à mesa do pequeno almoço com o cheiro a café galão. Ana, errei. O Rex era o meu escape, mas tu. Perdoa-me. Quero voltar. As palavras tremiam na página, tinta borrada por lágrimas. Rasguei-a devagar, pedaço a pedaço, e enterrei os fragmentos no jardim, onde as rosas agora cresciam viçosas, sem veneno. Não, sussurrei para o vento. A vingança é viver sem ti. Lisboa aplaudia, com os seus sinos e elétricos, e eu dançava no centro do palco, finalmente livre. O inverno chegou a Lisboa como um amante ciumento, com chuvas que lavavam as ruas de Belém e ventos que sussurravam segredos pelas varandas de ferro forjado. Eu acordava cedo, o cheiro a broa de avintes no ar, pão fresco da padaria da esquina, e preparava as crianças para a escola, os uniformes impecáveis como as toalhas de linho da avó. A Maria ganhara um prémio de desenho no liceu, uma ilustração de uma família de pássaros a voar sobre o Tejo, e o Pedro aprendera a nadar na piscina de Oeiras, os bracinhos a chapinhar como peixinhos no rio Sorraia. Somos invencíveis, mãe, exclamava ele, e eu acreditava, porque a vingança me ensinara que a força não está no ódio, mas na resiliência, como as oliveiras centenárias do Alentejo que dobram mas não quebram. O João, porém, apodrecia devagar.
Ouvira através da Teresa que ele fora visto no bairro alto, bebendo sozinho em bares de fado onde as guitarras choravam mais alto que as vozes. Perdera peso, o rosto outrora robusto agora anguloso como as rochas de Sagres, e rumores corriam, tentativa de suicídio falhada, uma corda no apartamento de Chelas que os vizinhos cortaram a tempo. Sentia um pico de culpa, breve como um raio de sol em dia nublado, mas esmaguei-o, ele plantara as sementes, eu só reguei. O advogado ligou, ele quer mediar o divórcio. Oferece metade dos bens restantes. Recusei, nada. Ele fica com as dívidas. A meditação da vingança virou-se para mim mesma, um espelho rachado onde via não só a vítima, mas a predadora. Comecei terapia, não por fraqueza, mas por força, sessões com uma psicóloga em Restelo, uma mulher de cabelos grisalhos e olhos como o mar de Nazaré. O que sentes agora, Ana? Perguntava ela, e eu respondia, liberdade, mas com fantasmas. O ódio salvou-me, mas consome ainda. Falávamos de limites, de como o trauma do casamento me moldara como argila no torno de um oleiro em Estremoz. Saía dali mais leve, caminhando pelo Jardim da Estrela, onde as crianças corriam entre os pavões, rindo sem o peso do pai. Uma primavera traiçoeira trouxe o confronto final. Era Páscoa, o ar cheio de cheiro a fava assada e amêndoas de Páscoa, e o tribunal marcou a audiência final. O João apareceu transformado, terno limpo, barba feita, os olhos suplicantes como um penitente em Fátima. Ana, por favor. Deixa-me ver os miúdos sem supervisão. Mudei. As crianças, no gabinete ao lado com a avó, desenhavam ovos pintados, alheias. Eu olhei para ele através da mesa de carvalho polido, mudaste. Ou é só o vazio a falar? Ele chorou então, lágrimas grossas como chuva de abril, contando de noites sem sono, de como o Rex era o filho que não falhava, de como me via agora como a mulher mais forte que conheço. Hesitei. O coração, traidor, amoleceu por um instante, lembrando o jovem que me beijara sob os arcos do aqueduto das águas livres. Mas a mente gritou, não. Visitas supervisionadas, João. E terapia obrigatória. Prova que mudaste. O juiz aprovou, batendo o martelo como um sino em romaria. Saí para a Praça do Comércio, o sol a banhar as estátuas de bronze, e respirei o ar salgado do Tejo. Vingança cumprida. Não inteiramente. Era um ciclo, como dissera a aluna meses antes, mas eu escolhera quebrá-lo. Os meses de verão foram renascimento. Inscrevi-me num curso de escrita criativa na Universidade Lusófona, onde as noites se enchiam de palavras sobre dor e redenção, inspiradas em autores como José Saramago, cujas frases sinuosas ecoavam a minha própria jornada. Publiquei um conto anónimo numa revista literária de Coimbra, O Rei de Quatro Patas, uma fábula sombria sobre um homem que perde tudo por um cão, e as respostas choveram, poderoso, catarse. O João leu, soube, como não. E numa visita supervisionada no Parque Eduardo VII, disse, és tu, não é? Sobre mim. Sorri, sobre monstros que criamos, João. Incluindo nós próprios. Ele progredia na terapia, admitia os erros em cartas que eu lia e guardava numa caixa debaixo da cama. Fui um cobarde, Ana. O Rex era fácil de amar. As crianças aqueciam devagar, a Maria aceitou um abraço dele, o Pedro partilhou um gelado de Belém. Mas eu mantinha distância, o coração blindado como as portas de um convento em Tomar. A vingança evoluíra, de destruição para cura, um veneno transformado em antídoto. Numa noite de agosto, com o calor a pairar como névoa sobre o rio, saí para uma caminhada solitária pela marginal. O mar lambia a costa, ondas suaves como memórias apagadas, e parei num banco, vendo os barcos de pesca regressarem com redes cheias. Senti paz, pela primeira vez, não vingança, mas vitória. O João era passado, um capítulo fechado como um livro de Camões na estante. As crianças, futuro, eu, ponte entre os dois. Mas o destino, caprichoso como o fado, reservava uma reviravolta. Uma carta chegou, céu do Brasil, Ana, sou amante do Algarve. Ele falou de ti. Quero ajudar, provas de fraudes nos negócios dele. Ri alto, o som perdido no vento. Não precisava. A vingança estava completa, ele sozinho com os seus demónios, eu livre com os meus anjos. O outono de 2025 pintou Lisboa de tons ocre e castanho, como as folhas de castanheiro na Serra de Monsanto,
e eu sentia-me renascida, as raízes profundas como as de uma sobreira no corque. A casa em Belém era agora nosso santuário, paredes repintadas de azul claro como o céu de Évora, o jardim florescente com girassóis que a Maria plantara, e noites de histórias onde eu inventava contos de heroínas que domavam dragões com palavras, não espadas. O Pedro, agora com 6 anos, sonhava em ser marinheiro como os descobridores de Vasco da Gama, e eu prometia-lhe viagens ao Algarve, praias de areia branca onde o mar sussurrava segredos de sal. O João estabilizara, de forma precária. Encontrar emprego como consultor freelance em vinhos, viajando para Quintas no Dão com um carro alugado que rangia como ossos velhos. As visitas eram regulares, supervisionadas por uma assistente social de sorriso maternal, e ele trazia presentes, bolas de futebol para o Pedro, livros de poesia para a Maria. Estou a tentar, Ana, dizia, os olhos evitando os meus, como um ladrão a fugir de um espelho. Eu assentia, mas por dentro, o julgamento era meu, perdão parcial, vigilância eterna. Uma vez, após uma visita, ele perguntou: acreditas em segundas oportunidades? Respondi, com a honestidade de quem sobreviveu ao inferno: acredito em ações, não palavras. Prova com os miúdos, não comigo. A minha vida florescia em camadas inesperadas. O clube de leitura no liceu tornara-se um fenómeno, com alunas a partilharem histórias de abusos escondidos atrás de fachadas perfeitas, e eu moderava com empatia forjada no fogo. Publiquei mais contos, um deles, Sementes de Ricino, ganhou um prémio modesto da Sociedade Portuguesa de Escritores, e o editor, um homem barbudo de Porto, sugeriu um livro, A Tua Voz é Crua, Ana. Como o fado de Marisa, mas com garras. Aceitei, escrevendo à noite, o cursor a piscar como estrelas sobre o Tejo, despejando o veneno remanescente em páginas que curavam. Mas a psicologia da vingança, essa ferida profunda, não cicatrizava sem dor. Em sessões com a terapeuta, confessava: sinto culpa pelo ódio que cultivei. Matei mais que o cão, matei o amor que restava. Ela assentia: a vingança é um espelho, Ana. Reflete o que perdeste, mas também o que ganhaste, força. Saía dali para passeios no castelo de São Jorge, onde as muralhas antigas me lembravam que as batalhas se ganham com paciência, e Lisboa, com as suas lendas de moras encantadas, parecia aprovar. O clímax veio numa noite de Natal, o ar cheio de cheiro a rabanadas e bacalhau cozido, luzes piscando nas ruas como vagalumes no Minho. O João pediu para vir à consoada, pela família, e eu, contra o instinto, permiti, sem álcool, com limites claros. A mesa estava posta com toalha de rendas da madeira, as crianças animadas com prendas embrulhadas em papel dourado. Ele chegou com um pinheiro pequeno, olhos humildes, trouxe para eles. O jantar correu tenso mas civilizado, conversas sobre o tempo, o Benfica, evitando abismos. Depois, enquanto as crianças abriam prendas, um navio de brincar para o Pedro, um diário para a Maria, ele puxou-me para a cozinha: Ana, eu sei o que fizeste ao Rex. Perdoa-me verdadeiramente, ou odiar-me para sempre. O momento esticou-se como uma corda de viola. Olhei para ele, o homem quebrado que outrora me quebrara, e senti. Nada. Nem ódio, nem amor, só compaixão distante, como a que se tem por um estranho num fado triste. Perdão não apaga cicatrizes, João. Mas pela paz dos miúdos, solto o passado. Abracei-o brevemente, o cheiro a colónia barata misturado com arrependimento, e voltei à sala. As crianças riam, o pinheiro brilhava, e Lisboa lá fora nevava levemente, raro milagre, cobrindo as ruas de um manto branco como absolvição. A vingança terminara, não com um bang, mas com um sussurro: eu viva, inteira, dona do meu destino. O João saiu para a noite, o carro a desaparecer na névoa, e eu sentei-me na varanda com um copo de moscatel, vendo as luzes da ponte 25 de Abril. Pensava nos limites humanos, como o ódio nos leva ao abismo mas a cura nos traz de volta, mais fortes. As crianças dormiam, sonhos doces como doces de ovos de Aveiro, e eu escrevi a última página do meu livro. No fim, a verdadeira liberdade não é destruir o outro, mas reconstruir-se a si mesma, pedaço a pedaço, sob o sol impiedoso de Portugal. Anos depois, quando o livro se tornou best-seller, com capas de azulejos e dedicatória aos que sobrevivem, o João enviou uma nota: orgulhoso de ti. Guardei-a, sem resposta. A vida seguia, como o Tejo eterno, carregando segredos para o mar. E eu, Ana, navegava livre, com o vento da vingança agora apenas uma brisa no cabelo.